Olá, alunos. Vamos iniciar essa aula falando sobre os Estados Unidos, que tem uma grande importância e influência no cenário mundial. Tá? Então, o que vemos aqui nesse primeiro slide é as chamadas 13 colônias, que estão aqui no lado leste do país, né, próximo ao litoral. Isso porque os europeus que chegavam, navegando, chegavam no litoral, né, por esse lado do país e começaram a fundar essas 13 primeiras colônias. Né? Logicamente, isso, né, ficou só durante um certo período, porque em seguida, né, foi expandindo em direção ao oeste, né, essa colonização nos Estados Unidos, principalmente após a independência em relação à Inglaterra. Tá? Então, nós vemos que esse processo de formação de território dos Estados Unidos é bem complexo e demorou muitos anos, tá? Né, com territórios comprados da França, né, vemos todo esse pedaço aqui, né? Territórios também foram adquiridos da Espanha, tá? Territórios do México, né? Então os Estados Unidos, né, não ficavam até essa parte aqui, né? Então territórios do Texas, né, do México foram adquiridos, tá? E territórios da Inglaterra, né? Que eram esses primeiros aqui, tá? Então foi um processo durante muitos anos. Aqui embaixo também vemos, né, por exemplo, quando os Estados Unidos adquiriu o Alasca da Rússia, né? Então, um território que está separado aqui do mapa, mas que tem também, né, mostra um pouco da formação territorial dos Estados Unidos, tá? Outro fato importante na história americana foi a Guerra da Secessão, né? A Guerra Civil Americana. Ela até mais marcante para a história americana do que a própria Guerra de Independência. Tá? Então, o que aconteceu? Foi um período onde os estados do sul se sentiram prejudicados, né? Esses aqui, em relação ao norte, e declararam que precisavam ser independentes, né? Então formariam um outro país. Né? O presidente da época, o Abraham Lincoln, não concordou, né, com essa separação e não permitiu essa independência. Então o que aconteceu é que os estados do sul, né, começaram a atacar e iniciar uma guerra civil que durou muitos anos e abalou muito a história americana. Né, até hoje em dia, essa bandeira aqui, né, que é a bandeira dos Estados Confederados, é muito usada ainda, né, para mostrar, né, que são os Estados sulistas. Né? Por exemplo, esses Estados sulistas não concordavam com a abolição da escravidão, né, que os Estados do Norte eram a favor. Né? Eles eram estados mais agrários, né, e dependiam muito da mão de obra escrava. E o norte, né, os estados do norte, eles tinham uma vocação mais industrial, né, estavam assim mais ligados ao capitalismo, e no capitalismo a gente sabe que ele precisa, né, de trabalhadores assalariados para funcionar direito, né? Então era uma guerra assim, né, que aconteceu devido a interesses, conflito de interesses entre os diversos estados. Tá? Bom, outra coisa importante da gente entender depois da formação histórica, é a urbanização americana, né, que é mais espalhada pelo país, né, por exemplo, se a gente comparar com o Brasil. Tá? Então surgiram megalópolis, né, pelo país. Né? Uma delas é o que? A Boston, Washington, né? Boswash, né? Chamada assim. Tá? Mas a gente tem várias cidades grandes espalhadas pelos Estados Unidos, tá? Diferente um pouco do Brasil, onde a gente vê aquela coisa, né, de Rio-São Paulo, né, o eixo Rio-São Paulo, né, e as outras cidades bem menores, tá? O perfil que está mudando um pouco nos últimos anos no Brasil também, tá? Outro eixo importante, né, é o chamado Tippets, né, que é Chicago, Pittsburgh, essa região dos Estados Unidos. E o São Francisco, San Diego, no oeste americano, tá? Mas temos outras grandes cidades espalhadas também, lógico, pelo país, né? Houston,
né, no Texas, Miami, né, são grandes cidades muito populosas nos Estados Unidos, tá? Outra coisa importante, né, mais recente nos Estados Unidos, seria a crise econômica, né, de 2008, né, talvez para vocês, né, é bem assim antiga, mas para nós, né, assim lembramos bem, né, do que aconteceu em 2008. Foi uma crise, né, originada nos Estados Unidos. Se é meio complexo de entender, mas ela começou no mercado imobiliário dos Estados Unidos, tá? E se estendeu para as outras empresas do país, né? O que aconteceu é que muitas pessoas ficaram desempregadas e pobres, né? E foi ali que recentemente despertou movimentos sociais, né, importantes, né, das pessoas que protestavam contra o tipo, né, a organização financeira dos Estados Unidos, tá? E aqui nesse cartoon é interessante porque, né, você vê que as crises econômicas elas têm a tendência de se iniciar no país e se espalhar para outros, né? Então, os Estados Unidos que iniciou, mas no mundo inteiro sentiu os reflexos dessa crise, né? Foi como um dominó balançando a economia mundial. É interessante a gente ver sobre os Estados Unidos também é a questão da imigração. É um país de muitos imigrantes, né? Então, a gente tem uma chegada de imigrantes europeus, né, mas que nos últimos anos começou-se a achar ruim, né, a chegada de outros imigrantes, né, então sim, de asiáticos, de latinos. Então nesse quadrinho mostra, né, as pessoas, né, o primeiro europeu branco, né, ele encarando um africano, um asiático, né, mandando de volta que ele voltasse para o seu país de origem, para os seus países de origem, mas depois ele encara um índio, né, tradicional norte-americano e fica sem fala, né? O que vai falar? Né, porque o país era um deles, né, e não de europeus, né? Recentemente, uma coisa que chocou o mundo, né, foi a construção do muro na divisa com o México, né? Com o Canadá, os Estados Unidos não precisa, né? A fronteira, né, entre o Canadá não se precisou fazer nada, mas com o México, né, eles resolveram construir devido à imigração, né? Os Estados Unidos só faz essas duas divisas, né, com o Canadá e com o México, né? O Canadá é um país rico e com ótima qualidade de vida, o que não acontece com o México, né? Então muita gente se dirigia, né, para os Estados Unidos, era aceitável, né? Mas o que aconteceu? A política recente norte-americana de impedir essas imigrações continuassem vindos do México e de outros países, né, da América Latina. Né? A gente tem que entender também um pouco do poder, né, dos Estados Unidos, né, porque é importante a gente estudar, porque né, como que iniciou esse poder, essa influência norte-americana, que foi em seguida da Guerra Fria. Né? Os Estados Unidos estabeleceu o chamado Plano Marshall, que ajudava os países abalados pela guerra. Né? Então, assim, logicamente, né, ficaram assim muito na mão dos Estados Unidos. Em seguida, houveram conflitos no Oriente Médio, né, onde a presença do petróleo, né, então se estendeu-se a influência, né, eles começaram a se intrometer muito nas guerras, nos conflitos que existiam no Oriente Médio, tá? Então, aqui na América do Sul, onde estamos, também temos os Estados Unidos com muita influência, né, por ser um continente próximo, né, então sempre se considerou a influência americana muito grande onde nós estamos, tá? E recentemente é importante notar que temos já no século XXI, né, apesar dos Estados Unidos serem, né, a grande influência mundial, uma certa disputa com a China e com a Rússia. Né? A China cresceu muito economicamente, a Rússia é um país poderoso militarmente. Tá? Nas fotos a gente temos o Pentágono, né, e o prédio do Congresso norte-americano. Tá?
A economia norte-americana ela é muito forte, né? Ainda o país mais rico do mundo, com grandes empresas reconhecidas internacionalmente, tá? Então a gente vê, né, um período importante foram das indústrias. E aí o que a gente tem? Os cinturões, né, belt é cinturão de fabricação, cinturão depois da ferrugem e cinturão do sol. Vamos entender. Por exemplo, por que esse cinturão da ferrugem? Porque uma região chamada Detroit, nos Estados Unidos, né, tinha muitas empresas, né, automobilísticas, tá? Né, que realmente contribuíram muito para o crescimento e poder dos Estados Unidos. Só que mais recentemente, o que aconteceu? A partir da década de 1980, as indústrias de automóveis foram se espalhando, né, não só pelos Estados Unidos, como para outros países. Né? Chegaram carros de outros países, né, principalmente do Japão. E o que aconteceu? A gente vê, né, é uma decadência dessas cidades. Então a gente vê, né, restos industriais, né, essa aqui é uma foto de Chicago, né, Chicago, não, de Detroit, né, desculpa. E a gente vê lugares assim decadentes contrastando lá no fundo com o prédio, por exemplo, da General Motors, né? Então prédios modernos, a indústria, né, a GM, General Motors, nunca deixou de lucrar, porém, né, houve uma certa diversificação e as cidades ficaram assim meio que abandonadas, né? As poucas indústrias que sobraram ainda lucram muito, porém a cidade ficou abandonada, né? Tá? E, né, então por isso é chamado de cinturão da ferrugem, né? Foi um local que quase não existe mais indústrias automobilísticas, tá? E o cinturão do Sol é o que? Uma parte mais para o oeste dos Estados Unidos, onde, por exemplo, chegou-se o Vale do Silício. Foi instalado, né, uma nova onda de empresas ligadas à tecnologia. Tá? Se instalaram em uma região chamada, né, que foi batizada de Vale do Silício, com empresas de tecnologia. Tá? Google e outras grandes empresas estão instaladas nesse local. Tá? Ah, já com relação à agropecuária, os Estados Unidos também têm uma importância muito interessante. Por quê? Ele é formado por uma agricultura muito moderna, tá? Com vários cinturões, como do trigo, do milho e do algodão, tá? Mas sempre com utilização de tratores, sementes geneticamente modificadas, que dão uma grande produtividade para a agricultura norte-americana. Tá? E o setor de comércio e serviços, né, o setor terciário, também hoje em dia é importantíssimo, porque responde por 80% do PIB norte-americano, né, e emprega muita gente, tá? Inclusive imigrantes que assumem postos geralmente de menor qualificação, né? E a gente tem empresas financeiras, né, se instalando em Nova York, Los Angeles, Chicago. Na foto, né, temos aqui, né, a região ali de Nova York chamada de Wall Street, onde estão as empresas financeiras. E esse touro representa, né, a curva da oferta e da demanda, né, nos Estados Unidos, né, da economia, né, e que tem na própria Wall Street, né, uma rua, né, em Nova York, que tem esse touro que é representativo. E é isso, podemos entender um pouco, né, da história e do poder dos Estados Unidos. Até a próxima.